quero iniciar esse papo aqui com vocês, comentando e até mesmo lendo, fazendo questão de ler na íntegra a nota que o Palmeiras emitiu no dia 24 de agosto de 2025, quando a CBF decidiu mexer no calendário. Então, o que o Palmeiras fez? O Palmeiras emitiu então essa nota dizendo que apoiava essas mudanças. Que mudanças seriam essas? Por isso que eu vou fazer questão de ler na íntegra, que é para não ficar a falta de entendimento a respeito do que se trata. Porque aí a gente ouve muita coisa sendo falada de um lado e de outro, mas sem o embasamento ou respaldo preto no branco, né? Escrito, tá? E por que de tudo isso e por que eu estou trazendo aqui essa discussão, essa reflexão? Porque o Palmeiras, por conta dessa decisão de apoiar essa mudança no calendário da CBF, onde o Flamengo levantou o braço dizendo que seria contra. Ontem, não é? Na data de sábado, dia 15, foi penalizado justamente por conta disso. Entendeu? Porque tanto o Flamengo jogando jogos decisivos, inclusive jogos atrasados, como é de conhecimento de todos, jogaram desfalcados. Então, só para você ter uma ideia, o Palmeiras tinha pelo menos 10 desfalques entre convocados e suspensos ou lesionados. Né? O certo é que o time foi praticamente desfacelado, jogar contra um Santos totalmente mobilizado, totalmente motivado, porque sabia que se empatasse ou perdesse, continuaria na zona de rebaixamento. Então o Santos fez toda uma mobilização para jogar esse jogo contra um Palmeiras totalmente desfalcado. Por conta de apoiar, vamos colocar aqui, deixar claro, uma decisão que o seu principal rival não apoiou, que o seu principal rival simplesmente não foi de acordo, tá? Porque consideraram várias questões, inclusive nessa nota do Palmeiras, fala-se em tudo, mas não fala-se de um detalhe que logo depois que eu ler aqui para ti, compartilhar contigo aqui a nota do Palmeiras, eu te digo qual é o detalhe. Então, a nota diz assim: em razão da participação de 4 times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a CBF conversou no fim do ano passado, isso 2024, com seus parceiros e com os clubes da Série A, sobre a necessidade de ajustar o calendário da temporada 2025. A alternativa encontrada foi interromper o Campeonato Brasileiro entre os meses de junho e julho e agendar para 21 de dezembro o fim da competição, ou seja, o fim do Brasileirão estaria definido para 21 de dezembro de 2025. Todos estavam cientes, portanto, da possibilidade de as rodadas finais do Brasileirão coincidirem com as do Intercontinental, competição que o campeão da Conmebol Libertadores disputará a partir do dia 10 de dezembro. No entanto, como os 3 clubes do país garantidos nas quartas de finais da Libertadores não estão mais na luta pelo título da Copa do Brasil, surgiu a oportunidade de a CBF ajustar novamente o calendário a fim de evitar um possível conflito entre as datas do Brasileirão e a do Intercontinental, bem como o risco de a temporada 2025 se alongar até o início de 2026. Desse modo, o fim do Brasileirão foi antecipado para o dia 7 de dezembro e a final da Copa do Brasil se realizará no dia 21 do mesmo mês.
Diante deste difícil contexto apresentado, o Palmeiras compreende e respeita as alterações divulgadas no sábado, no dia 23. Pois bem, esqueceram da famigerada data FIFA. Pois é, esqueceram da famigerada data FIFA. Hein? Mas o Flamengo soube fazer essa leitura. O Flamengo conseguiu visualizar que ia ter essa tal data FIFA capaz de prejudicar os clubes, principalmente aqueles que estavam ou estão na reta final do Campeonato Brasileiro e, no caso de Flamengo e Palmeiras, também fazendo a final da Libertadores. Entendeu? Eu não sei qual foi o intuito ou qual é o intuito. De novo, eu tenho que aqui verbalizar o nome de Dona Leila Pereira, que inclusive elogiou as mudanças, a entidade e tudo mais. Eu não sei qual é o interesse, se o interesse é político, se o interesse é o poder, se o interesse é mais tarde eu assumir uma CBF, que eu até já coloquei isso aqui, já trouxe isso aqui à tona, tá? Eu não sei qual é o interesse. O certo é que ela foi 100%, né, apoiadora desse momento. A nota, ela realmente fala a verdade. Ela fala a verdade. Ela só deixou de citar, como eu falei para vocês, a famigerada data FIFA, que para mim, inclusive, para clubes que estão, como Palmeiras e Flamengo estão, jamais deveria valer. Jamais deveria valer. Eles deveriam ficar de fora de qualquer tipo de convocação dos seus atletas, justamente porque estão onde estão, fazendo o que estão fazendo. Então, resumindo a obra, entre o Flamengo ter jogado contra o Sport desfalcado e o Palmeiras ter jogado contra o Santos desfalcado, levou a melhor o Flamengo, que, por sinal, faço questão de repetir, foi quem teve a iniciativa de levantar o braço e discordar com a CBF a respeito dessas mudanças tão significativas. Porque você poderia ter aproveitado datas para trás para, de repente, fazer esses jogos ou até mesmo de alguma outra forma. E o Palmeiras, achando que a coisa estava certa, estava correta, foi o principal prejudicado de uma proposta que ele mesmo apoiou. Aí eu pergunto para você, torcedor palmeirense. E aí, aquele cara consciente, aquele cara íntegro, aquele cara que faz realmente a leitura correta do que tem que ser feito. Tu apoiou? Tu apoia? Tu esteve de acordo com esse tipo de atitude, com essa forma incondicional do Palmeiras ir lá e apoiar essa situação? Porque o principal prejudicado foi o teu time. O principal prejudicado foi o teu time. O Palmeiras poderia até ganhar do Santos, mesmo desfalcado, porque inclusive teve inúmeras chances também. Mas o Santos dominou o jogo. O Santos teve sempre a iniciativa do negócio. O Santos foi mobilizado para o jogo. O Santos jogou uma final. Literalmente, o Santos jogou contra o Palmeiras uma final. E em tons de dramaticidade, nos acréscimos, já no fim do jogo, o Roleza foi lá e matou o jogo. Não é? O Flamengo jogando contra o Sport, não se esperava outra coisa. Apesar de ter tomado aquele susto, né, no início ali do jogo, ter pego o gol do Pablo, mas mesmo jogando mal o primeiro tempo, ainda conseguiu empatar, e o segundo tempo, com 2 jogadores a mais, foi avassalador e só confirmou seu favoritismo. Agora tá aí. O papel foi invertido. Quem estava na frente ficou para trás e agora vai ter que correr. Abraço.